Então vamos lá, pessoal. Essa é a terceira aula do ANSYS e hoje o objetivo principal é tentar mostrar para vocês algumas ferramentas que vocês podem usar na hora de gerar a malha. Então, para isso, a gente vai fazer um estudo de uma placa com furo circular. Então, vai ser uma placa retangular com furo circular para avaliar a concentração de tensão na borda do furo. Então, vamos começar aqui pegando para o caso estático. E aí vou seguir o mesmo procedimento, né, olhando para propriedades do material. E aí outra coisa que eu quero mostrar para vocês hoje, eu vou pegar aqui do banco de dados do ANSYS mesmo, é a diferença dessa parte de concentração de tensão quando a gente está trabalhando com material isotrópico, que eu vou usar o aço, né, para um material anisotrópico, que eu vou usar uma lâmina de fibra de carbono. Então, eu vou procurar aqui tem a parte de materiais compósitos. E aí tem várias opções, né? Tem as propriedades das fibras, que a gente pode escolher se a gente quiser desenhar só a fibra. Então, ele indica aqui, né, a diferença. Tem 3 fibras de carbono diferentes. É uma fibra de vidro, e aí depois ele começa a falar das lâminas, né? Seria o conjunto de fibra e matriz. Então, eu vou pegar a fibra de carbono, que ela é anisotrópica também, e vai gerar um material mais anisotrópico do que a fibra de vidro. Eu vou pegar, então, esse PREPEG de 395 gigapascal. Esse 395 gigapascal é em relação ao tipo de fibra que ele usa. E aqui ele já dá todas as propriedades do material, né? As propriedades elásticas, as resistências, as deformações máximas. Então, vou pegar esse material aqui. A gente não vai ver nada de propagação de dano, vai ser só da parte elástica. Mas, de qualquer forma, já tem tudo pré-definido nele, se a gente quiser usar algum critério de falha, qualquer coisa do tipo. Então, eu vou adicionar lá na nossa análise. Vou voltar aqui, pronto. Então, agora nós estamos com esses 2 materiais. Vou fechar e vamos para o nosso desenho. Vou fazer uma análise 2D, né, como se fosse uma placa fina. Então, depois eu vou definir que está do plano de tensões. Então, é importante definir aqui o 2D antes de abrir, né? Eu vou clicar com o botão direito para usar o Design Model, que é o mesmo que eu usei nas outras aulas. Então, eu vou olhar aqui nesse plano XY, que é o que eu quero desenhar. Vou trocar a unidade aqui de metro para milímetro. Pronto, vou fazer agora o meu desenho. Eu venho aqui em desenho, vou fazer uma placa retangular com um furo circular aqui no meio. Vou botar as dimensões aqui. Eu vou colocar um furo de... colocar 1 milímetro só. Bem pequeno. E as dimensões aqui. Então, aqui na largura dela, eu vou colocar 20 milímetros. E na profundidade, no comprimento dela, eu vou colocar 60 milímetros. Pronto. Então, agora, como a gente está vendo aqui, né, essa placa está bem... O furo está fora da placa, né, mas a gente pode usar lá aquela condição de simetria dele. Então, eu vou falar aqui que em relação a essa linha, essa e essa são simétricas, ele já ajeita para mim. Eu clico aqui para tirar a seleção dela, e em relação a essa linha, eu tenho a simetria desse lado com esse lado. Pronto. Aí, reparem o seguinte, que eu estou fazendo um furo pequeno, né, 1 milímetro. Aqui, em vez de 20, eu vou colocar 10 milímetros, para ficar um pouco melhor. Então, esse comprimento longitudinal, a única coisa que vai influenciar para essa parte de concentração de tensão é a razão entre o diâmetro do furo e a largura da placa. Nesse caso, é 1 para 10, né, 0,1 essa razão. Mas aí tanto faz, se eu usar uma placa de um furo de 1 milímetro com essa largura de 10, ou um furo de 10 com essa largura de 100, e assim por diante.
E esse tamanho equilongitudinal, eu estou usando 60, porque a gente pode achar na literatura que se for 60 vezes maior do que o furo, já não tem mais efeito de borda. Então, isso aqui, para todos os efeitos, é como se fosse uma placa infinita ao longo dessa direção horizontal aqui. Então, eu venho aqui, vou selecionar o meu desenho e vou mandar aqui ele fazer uma superfície a partir desse desenho. Vou aplicar e vou colocar aqui uma espessura de 1 milímetro. Vamos aligerar. E aí, para facilitar um pouco a nossa malha, o que eu vou fazer? Eu poderia tirar ele daqui direto, fazer a malha lá, mas para a malha ficar um pouco melhor definida, para esse caso, e é isso que vocês podem fazer também, é subdividir essa face aqui em outras faces menores para poder facilitar como vocês vão gerar a malha. Então, para isso, eu vou criar aqui um novo plano a partir do XY, venho aqui, pronto, ele já criou esse plano, vou mandar ele gerar. Eu vou fazer o seguinte, nesse plano, eu vou desenhar um retângulo maior aqui e um retângulo menor dentro dele. Eu vou colocar as dimensões, então aqui e aqui são e essa dimensão aqui também, pronto. Então aqui eu vou colocar de 5 milímetros, aqui para ficar um quadrado, né, ao redor do furo, que é onde eu quero que fique a malha mais definida. Vou colocar aqui de 5 milímetros também, aqui eu vou colocar 10 para facilitar para ficar do mesmo tamanho da largura. Então, vou de novo aqui na simetria. Pronto, em relação a esse ponto, eu quero que essa linha, eu quero que essas sejam simétricas e essa aqui também. Pronto, tirei a seleção. Em relação a essa, eu quero que essa seja simétrica. E aí, em relação a essa aqui, eu quero que essa linha seja simétrica. Eu vou dar um zoom para poder facilitar aqui. Pronto. E essa aqui. Agora ele já gerou aqui esse desenho, né? Então, repara que está um quadrado aqui direitinho, né? De 5 milímetros de lado, né? 5 vezes maior do que o furo. E aqui esse quadrado externo está de 10 só para poder ficar do mesmo tamanho dessa largura. Então, a gente pode fechar aqui e vir aqui no Tools e usar essa opção aqui, esse Face Split. Então, a gente seleciona a face que a gente quer dividir e os desenhos por onde a gente quer dividir essa face. Então, eu vou selecionar aqui o que a gente já fez e vou aplicar. Pronto, e vou mandar ele gerar. Então, quando a gente manda ele gerar, se eu colocar aqui para selecionar só a face, agora a gente vê, ó, ele selecionou faces diferentes. Reparem que está um corpo só, ele só tem um corpo, não vai precisar definir o contato para nada disso, mas ele tem aqui essas faces diferentes que vão facilitar para a gente gerar a nossa malha. Então, o nosso desenho já está pronto, vamos agora para a nossa análise. Pronto, então aqui agora no nosso modelo, né, a gente pode vir aqui e escolher qual material a gente quer usar, né? A gente pode usar o aço. Eu vou deixar o aço primeiro, depois eu troco aqui, né? Mas está aqui se a gente quiser escolher a lâmina com fibra de carbono. E aí, por exemplo, eu vou botar para ele gerar a malha automática para ver como que vai ficar. Tá vendo? Então tá uma malha bem distorcida, principalmente se a gente olhar aqui perto o que está acontecendo. Então não tá uma malha muito boa. E aí o que eu vou querer fazer, a ideia é sempre essa, né? A gente pode pensar em refinar a malha nas regiões que são críticas, onde a gente quer estudar, e onde tem alguma mudança brusca de geometria, pode ser interessante também para a gente, que normalmente é o ponto crítico da nossa estrutura. Então, para isso, eu vou usar aquele mesmo
aquela mesma opção que a gente pode definir o tamanho da malha. Então, eu vou selecionar aqui essa aresta aqui de dentro. Eu não vou usar o tamanho do elemento, vou usar o número de divisões, e aí, para começar, eu vou colocar 80 divisões. Esse procedimento, eu vou botar para duplicar aqui, depois eu troco a face. Então, depois eu troco a aresta. Aqui agora, nessas 4 arestas, certo? Que são do nosso quadrado, para ela ficar parecida, como tem 80 aqui, então tem que ficar 20 divisões em cada uma dessas faces. Vou colocar aqui 20 divisões. Vou seguir esse mesmo procedimento. Vou colocar aqui para duplicar. E vou colocar aqui para vir uniformemente, para ir crescendo uniformemente aqui. Vou colocar aqui, nesses dois, vou colocar 20 divisões também, para ficar igual. Vou duplicar aqui agora para selecionar essa nossa face. Agora, ao invés de usar 20 divisões, eu vou colocar 10 divisões só. Pronto. Aqui eu botei suprimir. Então, deixa eu conferir aqui. Fiz nesses. Eu acabei colocando errado. Então, aqui estão 10 divisões, né? Vou gerar esse aqui de novo. Vou duplicar esse aqui de novo. Pronto, aqui para colocar 20 divisões nesse. E aí, por último, eu vou duplicar aqui. E nessas duas aqui, da extremidade, eu vou colocar, como ele tem 20 divisões aqui, né, 10 em cada uma, então eu vou colocar 40 divisões. Vou pedir para ele gerar a malha para ver como que ficou. Então, aqui perto, ele está bem mais refinado, né? E aqui longe está um pouco mais complicado, né? Ele está crescendo. E aí, para melhorar isso, a gente pode fazer o seguinte. Bom, olhando aqui, o que a gente pode fazer é até para tentar criar uma malha mais uniforme, é usar esse Face Mesh. Então, por exemplo, eu vou clicar primeiro nessa face aqui, e aí, como essa face vai vir crescendo aqui, né, de dentro, ao longo do furo, aqui para essa parte externa, então eu vou colocar aqui um número de divisões. Ele dá para a gente essa opção de colocar o número de divisões. Eu vou colocar 50 divisões, para ver como vai ficar. Vou pedir para ele gerar essa malha. Pronto, então aqui, ó, tá vendo? A malha já está bem melhor estruturada. Né? 50 divisões ficou até demais, né? Vou diminuir um pouco, vou colocar 30 divisões só. Pronto, ficou um pouquinho mais razoável de ver, né? Depois a gente vai refinar isso, vai fazer essa análise de convergência. Eu quero seguir o mesmo procedimento para essas outras faces aqui. Então, vou colocar também o Face Mesh nessas duas faces. E também nessas duas aqui. E vou pedir para ele gerar a malha. Pronto, agora repara que a malha já está bem melhor estruturada, né? Se comparar com o que estava antes. Está bem melhor para a gente fazer a nossa simulação. Uma coisa que melhorou bastante nessa versão do 11, tem melhorado todas as versões, é a geração de malha automática deles. Então, se a gente olhar, depois a gente vai, ainda nessa aula, a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe das opções que ele dá aqui, né, dessas opções, mas mesmo deixando tudo no automático, ele gera uma malha bem razoável. Né? Então, eu vou colocar aqui que eu quero um elemento quadrático.
Ele pede para gerar de novo. Pronto. E aí, o ideal é pensar, ó, aqui, por exemplo, que é o nosso caso crítico, né, de concentração de tensão aqui mais perto, é tentar fazer com que ela fique o mais quadrada possível. Né? Então, aqui está mais ou menos razoável. Depois a gente pode fazer uma análise disso e ir mudando. Mas essa malha já está uma malha bem... já está uma malha muito boa para a gente começar a nossa análise. Aí depois a gente pode fazer esse estudo de convergência. E esse estudo de convergência é bom a gente sempre tentar, lógico, né, conseguir o resultado, seja o resultado correto, né, e além disso tentar usar o mínimo de elementos possível, o mínimo de nós possível, para poder não ter um custo computacional muito alto. Então, vamos anotar aqui na nossa estatística. Olha, repare que isso é uma das vantagens de usar o modelo 2D, né, de fazer essa simulação 2D, é que a gente acaba gastando bem pouco, que o nosso custo computacional acaba sendo bem baixo. Então, aqui nós temos 15.920 nós, e até para quem está começando e está usando a versão de estudante ainda, que tem a limitação de 32 mil nós, consegue fazer um estudo com uma malha bem razoável. Então, vamos agora para o nosso carregamento. Então, eu vou aplicar uma pressão, né, que seria uma força distribuída ali, né, por unidade de área, nesse lado aqui direito. De novo, eu não vou colocar o normal, vou colocar as componentes, e aí eu vou colocar o seguinte, só de 1 megapascal, porque aí a gente vê exatamente a concentração de tensão. Então, se der 3 megapascal na borda do furo, né, o ponto máximo, a gente sabe que a concentração de tensão é 3, né, a razão entre a tensão na borda do furo e a tensão nominal que está sendo aplicada. Agora, as condições de contorno aqui desse lado, eu não vou colocar como se ele tivesse fixo para evitar aquele problema do engaste, né, como a gente tinha comentado. Então, eu vou colocar aqui essa aresta aqui não pode ter deslocamento em X, e que esse ponto aqui de baixo eu coloquei fixo sem querer. E que esse ponto aqui de baixo não pode ter deslocamento em Y também. E aí, para resolver, como a gente está fazendo com aço mesmo, essa primeira parte, vou usar a tensão equivalente de Mises. Vou querer ver também a tensão principal máxima. E vou pedir para ele resolver aqui para a gente. Então, esse é o resultado. Eu percebi aqui que eu coloquei deformação principal máxima. Então, vou colocar aqui a tensão principal máxima. E para melhorar essa nossa visualização, a gente pode vir aqui e colocar que só quer ver a condição indeformada. Pronto, ficou um pouquinho melhor, né? Ou a gente pode colocar que a gente não quer ver nenhuma condição também. Eu vou colocar aqui que eu quero em escala real, só para a gente ter uma ideia. Então, repara que está bem próximo, né? Essa hipótese de pequenas deformações. E as tensões, a tensão equivalente de Mises está variando de até quase 3, né, com uma tensão principal máxima também. Para melhorar um pouco essa nossa visualização, repara que aqui, distante do furo, está um campo de tensões praticamente uniforme, né, tanto se a gente analisar por Mises, quanto se a gente analisar pelas tensões principais. Para olhar com um pouquinho mais de cuidado, eu quero ver o que está acontecendo só na borda aqui desse furo. Então, a gente pode vir aqui no modelo, inserir aqui uma construção geométrica, né, esse path. Então, ao invés de selecionar ele por 2 pontos, eu vou colocar que eu quero olhar nessa borda aqui. Então, eu vou selecionar aqui a borda do furo. E eu vou criar um sistema de coordenada a mais para a gente, porque, como o furo é uma extremidade livre, né, não pode ter tensão na direção radial, não pode ter tensão normal, não tem nenhuma força aqui na radial, então não pode ter nem... E a gente está assumindo o estado do plano de tensões, que o
esqueci de comentar aqui, né, mas já está, o default dele já é tensões planas, a gente poderia colocar outros, mas para a gente esse é o mais interessante. Então, ele só poderia ter tensão usando ali, pensando em coordenada cilíndrica aqui, nessa nossa coordenada cilíndrica que eu vou criar. Pronto, cilíndrica e pela geometria. Então, aqui, como isso aqui é uma extremidade livre, ele não pode ter tensão na direção radial, nem tensão normal, nem tensão de cisalhamento, porque essa face aqui está livre. Então, só tem tensão na direção tangencial. Então, a gente pode vir aqui, inserir aqui, olhar a tensão normal, e aqui vai ser no corpo inteiro. Eu vou colocar nesse PF, que é o único que a gente criou. Pronto, tá vendo? Então, ele já está indicando aqui para a gente. E aí, ao invés de usar o sistema de coordenada global, eu vou usar esse sistema de coordenada que a gente criou, esse novo. Pronto, tangencial. Então, aqui eu vou pedir, para mostrar para vocês, vou pedir tanto na radial, né, quanto na tangencial, que é a que vai interessar para a gente, é a única que vai ser diferente de zero. Vou pedir aqui na tensão de cisalhamento também. Só tem no plano, né? Vou pedir para ele avaliar. Então, repara que aqui está dando tensão de cisalhamento praticamente zero, né? Lógico que é um método numérico, então ele nunca vai dar exatamente zero, né? Na radial, na radial, né, que é em x, também está dando zero, e a única que está dando diferente de zero é por causa da tensão tangencial. Então, ele mostra aqui como que está variando ao longo da borda do furo. Então, está variando de menos 1 a 3. A solução analítica para tensão na borda de um furo circular em uma placa infinita fala que varia de menos 1 a 1, de menos 1 a 3, desculpa. Só que, lógico, como tem esse efeito de borda, né, não é uma placa na direção longitudinal, a gente pode assumir como se fosse infinita, porque a gente usou 60 vezes maior, né? Só que na direção ao longo da largura, a gente não pode, porque a gente só usou 10 vezes maior. Então, como tem esse efeito de borda, tem essa perturbação. E aí a gente ainda vai analisar a convergência para esse caso. Né? Só que antes para analisar a convergência, né, antes disso, eu vou trocar aqui o material e vou colocar que eu quero usar um material compósito. Então, aqui, ao invés de ser o aço estrutural, eu vou usar aqui essa minha lâmina aqui de fibra de carbono com uma matriz epóxi. Eu vou pedir para ele avaliar de novo. O que a gente tinha visto antes, o resultado anterior, né, que eu comentei de menos 1 a 3, é válido para qualquer material isotrópico, então a solução de tensões não depende do tipo de material, mas para o caso de um material anisotrópico, depende. Então, não tem uma solução fechada, depende das propriedades do material. Quer dizer, tem a solução analítica para a placa infinita, mas a gente não pode falar que sempre vai variar em uma determinada região ali, né? Valor mínimo e máximo, porque depende muito das propriedades do material. Então, a tensão equivalente de Mies agora a gente não pode usar mais, né? Porque é material compósito, quer dizer, ele calcula, mas não tem nenhum significado para a gente. Então, vamos olhar aqui as tensões principais primeiro. Bom, aqui já está indo já para quase 6, né? Se nós olharmos aqui na borda do furo, agora ele está variando aqui de 5,9 praticamente, né? De menos 0,2 até 5,9. Então, isso está falando para a gente que duas coisas. Né? Primeiro, que o material, assim, a concentração de tensão pode ser bem mais acentuada, né, para um material compósito, por causa da anisotropia, então é quase o dobro da tensão máxima, mas a mínima, por outro lado, diminui, né, que antes era menos 1, agora está indo para menos 0,2, então praticamente não tem tensão compressiva ao longo da borda do furo. Só que isso que a gente fez, se nós olharmos aqui, como é um material anisotrópico, então ele depende da direção, as propriedades dependem da direção, e aqui ele está definido de acordo com o sistema de coordenada padrão. Então, quer dizer, como se as fibras estivessem alinhadas aqui com essa direção X. E aí, para avaliar a diferença disso, eu vou criar aqui dois sistemas de coordenadas novos. Né? Então, eu vou definir aqui pelas coordenadas globais, só que só que agora eu vou criar uma rotação. A gente pode vir aqui, eu quero rodar ao longo de Z. Então, esse primeiro aqui, eu vou rodar 45 graus.
E depois eu vou criar aqui um novo sistema de coordenada. Eu vou definir também ali na origem, só que agora eu vou rodar aqui em Z 90 graus. Então, o que, que isso está dizendo para a gente? Eu vou, só para facilitar, né, eu vou nomear aqui de novo. Então, aqui eu vou colocar 45. E aqui eu vou colocar 90. Então, para esse caso aqui, é como se as fibras tivessem essa direção de 45 graus, né, orientadas essa direção de 45 graus, e para esse outro caso, como se elas estivessem a 90 graus. Isso vai mudar porque a rigidez, né, o modo de elasticidade na direção das fibras é muito maior do que na direção transversal. Então, isso vai ter uma influência grande no nosso resultado. Então, eu venho aqui, vou manter aqui o mesmo material, só vou mudar essa orientação. Pronto, vou colocar que ela é definida a 45 graus. Vamos ver aqui agora o nosso resultado. Olhando aqui para a tensão normal, agora ele já está bem diferente, né? E está variando de menos 2 a 4. Então, para o primeiro caso, para o caso isotrópico, ele variava de praticamente menos 1 a 3, né? Para o segundo caso, orientado ali na mesma direção do carregamento, variava mais ou menos de menos 0,2 até 6, agora ele está variando de menos 2 até 4. Então, está mudando bastante, né? E, além disso, o ponto máximo, tá vendo? E o ponto mínimo são deslocados. Então, se nós olharmos aqui, eu vou colocar aqui a zero de novo. Pronto, quero o padrão. O ponto máximo e o ponto mínimo, a gente pode pedir para ver aqui, né? O máximo e o mínimo ocorrem no mesmo lugar que ocorre para o material isotrópico. Então, o carregamento está aqui em X, o máximo está nesse ponto e o mínimo está nesse ponto. Se nós colocarmos aqui um material isotrópico, os valores vão mudar, mas os pontos de máximo e mínimo são os mesmos, né? Esses dois pontos de máximo e esses dois pontos de mínimo. Só que se a fibra tiver uma orientação, como era naquele caso de 45 graus, vou colocar aqui de novo da lâmina com fibra de carbono, vou colocar essa orientação a 45 graus, e aí a gente consegue ver que, além de mudar os valores, né, lógico, mudou também a posição. Então, repara que ele está mais deslocado, né, os valores de máximo e de mínimo. Lógico que ele tem essa simetria, a distribuição de tensões tem simetria de 180 graus, né, dá 180 graus e se repete, né, se nós olharmos aqui, ele é simétrico, essa outra parte. E para o caso do material isotrópico, ele tem a simetria, eu vou colocar de novo o material isotrópico aqui, não vai fazer nenhuma diferença a 45 graus, né, porque as propriedades não dependem. E para o material isotrópico, a gente pode olhar que a simetria agora não é mais aqui a cada 180 graus, é 90 graus. Só que aqui é como se fosse espelhado, né? Então, se nós avaliarmos só 90 graus aqui, a gente consegue entender o que está acontecendo em toda a borda do furo, enquanto para o outro caso a gente precisava olhar 180 graus. Se, para o caso do material compósito, o único caso que a gente pode olhar só para 90 graus é se a fibra estiver orientada a 0 graus ou a 90 graus. Qualquer inclinação entre 0 e 90, a gente precisa olhar 180 graus ao invés de olhar só 90 graus. E agora, por último, vamos ver aqui agora esse caso. Vou colocar aqui 90 graus, vou voltar para o material compósito. Pronto, vou pedir para ele resolver. Então, aqui agora, ao invés de ele estar variando por caso isotrópico, ele era menos 1 a 1,
para o caso dessa mesma lâmina, a gente só está rodando ela, né? Só está mudando a orientação. Então, ela 0 graus era de menos 0,2 até 6, 45 de menos 2 até 4. Aí agora mudou bastante, ela está indo de menos 3,6 até 2,4. Então, reparem que esse resultado é bem significativo e chama a atenção para a gente que assim, os problemas de concentração de tensão já são graves para materiais isotrópicos, para materiais anisotrópicos são mais graves ainda. E se nós olharmos aqui, eu vou olhar aqui a tensão principal máxima, ela tem uma perturbação aqui perto, né, mas ela, uma região razoavelmente distante, ela já é praticamente uniforme. E voltando aqui para aquele caso de 45 graus, olhando aqui toda a distribuição, a gente vê que a perturbação é um pouco maior. Então, para fazer a nossa análise de convergência, eu vou usar esse caso a 45 graus, que seria o caso mais crítico, né? Vamos dizer assim. Então, para fazer essa análise de convergência, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse número de divisões, eu vou renomear aqui, né? Vou colocar aqui radial, fica mais fácil da gente trabalhar lá. Esse número de divisões aqui, né, que vai ser a mesma coisa do que vai ser radial sobre 4, para ficar igual, só para facilitar na hora de colocar os valores lá. Agora, esses dois, vou renomear e vou colocar aqui ao longo da largura. Aqui também vai ser radial sobre 4, né? Então vou colocar também, colocar aqui radial sobre 4. Vou colocar só para mostrar a diferença desse 2. E aqui vai ter que ser a largura total. Então, largura total. E por último aqui, o número de divisões ao redor da borda do furo. Então esse aqui é o único que a gente vai mexer, então não vou trocar aqui. Eu vou deixar o face mesh mesmo. Vou colocar outro nome aqui. Vou colocar aqui, que seria, vou chamar de borda, que é o que seria próximo da borda do furo. Então eu vou avaliar número de divisões aqui também aqui, né, na largura, esse cara e esse cara, pronto. E aí com isso, então, eu vou comparar com o valor da tensão tangencial máxima. Eu vou pegar a máxima e a mínima para ficar claro. Pronto, e eu vou fazer uma análise de convergência agora, né, como se fosse estudo paramétrico, para ver quando que esse valor vai convergir. Então, para isso, é só a gente sair daqui e olhar aqui a nossa análise paramétrica. Pronto, aqui fica um pouco mais fácil da gente ver, né? E aí aqui nós podemos substituir os valores para fazer essa nossa análise. Então, eu vou chegar ele mais para cá, para a gente poder ver melhor. Então, além de 80, eu vou colocar uma mais grosseira aqui, né, de 40. Vou colocar uma de... eu vou repetir a primeira, só para ficar melhor. 100, 120 e 180, que já seria uma malha bem refinada. Então, aqui, como está 40, esse cara aqui eu vou colocar 10. Aqui está 20, já está certo, né? Aqui vai ser 25. Aqui vai ser 30. E aqui vai ser 45. Na largura, nesse primeiro caso aqui estava 10, então vou continuar usando metade dele, só para manter, né? Aqui 25, eu vou colocar 10 nesse caso aqui também, aqui 15.
Eu vou colocar divisões. Eu vou colocar 12 para ficar um pouco melhor. O segundo aqui, eu vou pegar e vou copiar esses caras aqui. E vou colar aqui. Pronto. Já foi. Agora o número de divisões na borda do furo. Estava 30 para esse caso aqui, né? Que a gente está usando como referência. Isso. De 80. Então aqui eu vou colocar 15. Eu vou colocar 50. Eu vou colocar. Vou colocar 60 e aqui vou colocar 80. Pronto. Então já seria a malha bem refinada. Eu vou pedir para ele resolver agora para a gente avaliar se essa malha está convergindo ou não. Então vamos lá. Antes disso, eu vou fechar aqui, vou voltar lá para o nosso modelo. E aí eu quero que ele me mostre também, pronto, aqui, um número de nós total, para a gente poder avaliar como que isso aqui está variando também. Vou fechar e vou pedir lá para ele rodar aquela análise. Pronto, só botar aqui para ele atualizar todos os pontos. Bom, então aqui ele terminou de rodar. Aí eu só coloquei uma coluna a mais aqui, que eu tinha esquecido da largura total para fazer a análise. E aqui está o nosso resultado. Então a gente pode verificar aqui, reparem que essa última malha já é bem refinada, 360 divisões ali ao longo da borda do furo. Então eu vou assumir que essa malha já tá convergindo, né? Então, porque se a gente olhar aqui, a variação é bem pouca de um para o outro, né? Quer dizer, ele vai variando, mas quando chega aqui nessa última malha, né, quando ele vai se aproximando, a variação já começa a ser bem pequena, né? Então, aqui, a partir, digamos, de 4,4 até 4,77, não tem tanta diferença. Então, eu vou pegar aqui agora um outro resultado para a gente poder avaliar isso um pouquinho melhor. Então, eu vou assumir aqui que a convergência é essa 2,55, né? Negativa, na tensão mínima, na máxima compressiva, e na máxima atrativa aqui 4,77, e aí vamos voltar lá para a gente dar uma olhadinha no nosso, para a gente colocar um resultado a mais para ficar mais fácil da gente avaliar. Então aqui, o que eu vou fazer para facilitar para a gente, aquela nossa análise, eu vou vir aqui em User Definition Results e vou colocar, por exemplo, aqui eu coloco o que eu quero. Então eu quero comparar aqui com a tensão máxima, com essa tensão normal, né, que seria a tensão normal em Y. Então, o que eu coloco aqui para definir ele, por exemplo, se eu quiser só a tensão normal em Y, eu poderia colocar SY. Aí vocês podem procurar no help dele ou na internet, tem o que quer dizer cada letra dessa, tem as tensões normais, cisalhamento, a tensão equivalente MIS, mas o que a gente quer é comparar a tensão aqui na borda do furo. Então, por exemplo, vou pegar esse caso aqui, né? Então eu vou pedir para ele resolver só para mostrar para vocês uma coisa. Pronto, ó. Esse resultado aqui, ó, eu esqueci de mudar o sistema de coordenada. Então, no sistema de coordenada, pronto, nesse sistema de coordenada. Então, esse resultado é exatamente igual a esse, só que esse aqui a gente está usando a equação. E aí, por que eu fiz isso? Porque aí eu vou fazer, tentar avaliar qual que é a média do erro. Então, vou colocar SY menos aquele 4,77, né, dividido por 4,77. Eu vou multiplicar tudo por 100 para poder já dar o erro principal. Para ele avaliar aqui. Então, aqui ele está dando um valor que a gente só tem que tomar cuidado, porque a gente só quer olhar o valor positivo, só quer olhar o valor máximo, quer dizer.
Então, vou colocar aqui que eu só quero avaliar o valor máximo. Pronto. O mínimo eu não vou avaliar, porque tem o compressivo, né? Então pode dar problema. Então, eu vou colocar aqui, vou renomear isso aqui, né? Como se fosse fração. Vou duplicar ele e vou fazer a mesma coisa para compressão. Então, agora eu vou escrever aqui, compressão. E aqui agora, em vez de usar menos, eu vou colocar mais, né? E aquele 2,55. 2,55. Vou pedir para ele avaliar. Aí aqui agora é o contrário, né? Eu só quero olhar o valor, não quero saber do máximo, só quero saber do valor mínimo. E vou olhar aqui, eu marquei para dar no estudo paramétrico, né? E vou olhar lá. Aqui nessa nossa análise, a gente só precisa pedir para ele atualizar. Ele já rodou, já tudo, né? Então só precisa pedir para ele atualizar. Pronto, então olhando aqui agora, terminou de rodar. E se nós olharmos aqui agora, esse erro, né? Lógico, o último a gente está considerando como se fosse a própria convergência, né? Então ele vai dar zero, né? Vai dar tendendo a zero, né? Então aqui, olha, nós podemos ver aqui que o erro vai diminuindo aqui, né? Por exemplo, aqui o erro ainda está bem grande nesse ponto, com 80 divisões, né? Que foi aquele que a gente fez. E aí, se nós formos diminuindo, por exemplo, passando aqui para 100 divisões, o erro já está menor do que 10%, né? Tanto para compressão quanto para tração. E olhando aqui, se nós pegarmos desse de baixo, já tá quase 5% o erro. E esse aqui, então, o erro já está menor do que 5%. Então, a gente pode assumir que essa malha aqui é a malha convergente. Então, essa malha aqui com 180 divisões, lógico, é importante a gente ter em mente que a gente tem que definir qual margem de erro que a gente quer trabalhar. Né? Se quiser trabalhar com uma margem de erro de 10%, esse resultado aqui já seria satisfatório, né? Já seria satisfatório. A gente quer, desculpa, eu falei 180 divisões. Então, se nós quisermos trabalhar com uma margem de erro de 10%, esses dois aqui de cima, que seriam 100 divisões, já estariam satisfatórios. Só que reparem também que é importante a gente levar em conta o número de nós que tem. Então, olha só a diferença. Se a margem de erro for de 10% aqui, são 26 mil nós, e a margem de erro menor do que 5%, vai para 67 mil nós. Então, eu vou adotar aqui, não, eu vou usar essa malha aqui para a nossa análise, que está quase 5% e ainda está 36 mil nós, e vamos tentar refinar, não refinar, mas vamos tentar mudar um pouco essa malha para ver se a gente consegue aqui diminuir também manter essa margem de erro, mas usando mais elementos. Então, para fazer isso, a gente pode, eu vou repetir aqui essa malha, posso copiar aqui ela inteira, 120, 30, 15, 30, 60, 60 divisões, né? Isso seria essa malha de 120, que está dando um erro aqui de 7,8 e 6,5, e a gente pode tentar mudar essa malha para ficar uma divisão aproximada, né? Aqui eu esqueci de colocar, que são 60, né? Isso. E manter ali um número razoável. Então, se nós olharmos aqui, essas divisões ali ao longo da borda é razoável a gente manter esse valor, né?
Aqui seria 1/4. Na largura, eu posso sair de 15 para 10. Aqui é a mesma coisa, né? 1/4. Na borda, ao longo número de divisões ali, né? Na borda do furo, eu posso sair de 60 para 50, talvez se muda alguma coisa. E o número de divisões, o número total, né, tem que ser o número esse 30 mais 2 vezes esse, então aqui vai para 50. Para avaliar, só para ver a diferença que faz essas pequenas mudanças no número de nós, do nosso sistema, e no erro médio. Bom, o erro médio acabou piorando um pouco, mas diminuiu consideravelmente aqui o número de nós, então eu só vou mudar aqui de 50, vou colocar 60 de novo para avaliar. Pronto, então aqui agora, com 60 divisões, ele voltou aqui praticamente o mesmo erro que tinha antes, e tem um número menor de elementos aqui, né? Praticamente 3.000 elementos a menos. Então a gente vai ficar usando, a gente vai assumir que essa malha aqui é a malha que a gente pode usar para ter um resultado convergente, certo? Com 120 divisões ao longo da borda do furo. Para a gente visualizar como que ficou essa malha, eu vou duplicar aqui. Eu hoje, para não perder esse estudo paramétrico, né, eu vou deixar ele salvo e vou duplicar para mandar gerar essa malha só para a gente visualizar como que ela ficou. Agora que ele já duplicou, então vou abrir o modelo. E aí, nesse nosso modelo, eu vou desmarcar tudo que eu marquei lá, que eu queria fazer o estudo paramétrico, para a gente pedir para gerar aquela malha e desacoplar ele desse estudo paramétrico. Então, eu vou deletar esses dois caras que não nos interessam mais. Só para ver aquela parte da convergência. Né? Vou cancelar aqui o mínimo e o máximo. Pronto, eu vou definir agora os parâmetros. Então, eram 120 divisões aqui. Aqui eram 30. Aqui, divisões mesmo. Aqui eram 30. A largura total é 50. E estava com 60 divisões. Vou pedir aqui para ele gerar a nossa malha, vou pedir para ele resolver logo direto. Ele vai gerar a malha e vai resolver. Então, reparem que aqui, nesse ponto, nessa região crítica, né, nessa região de concentração de tensão, a malha está bem mais refinada do que em todo o resto, né? A gente poderia, se a gente quisesse diminuir ainda mais o número de elementos, a gente poderia mudar um pouco o número de elementos, como que está essa divisão aqui, né? Mas para a gente, por enquanto, tá bom isso. A gente não precisa perder tanto tempo olhando isso agora, né? Então, aqui está o nosso carregamento, a tensão principal máxima, como que fica a distribuição. Então, tá vendo? Tem uma perturbação bem grande aqui no campo de tensões, próximo da borda do furo. Se nós olharmos aqui a concentração de tensão para ela inteira, a concentração de tensão na borda do furo aqui está variando de menos 2,36 até 4,44, né? Uma margem de erro de aproximadamente 7%. E aí, reparem o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês agora é, se nós formos trabalhar com material isotrópico, como é o caso do aço, a gente pode, para esse anisotrópico, né, ele se repete de 180 e 180 graus, né, a solução. Só que aqui, para o caso do material isotrópico, né, que é o aço, a gente pode usar uma simetria aqui de 1/4 só. Então, a gente pode pegar só 1/4 qualquer aqui, né, dessa geometria. Então, eu vou pegar esse aqui de cima, a gente pode cortar ela aqui e avaliar só essa parte.
Com isso, a gente também diminui bastante o número de elementos que a gente usa. Então, vou usar aqui a mesma, a mesma divisão, né? Uma malha parecida, o mais próximo possível, para avaliar lá. Então, aqui, as nossas tensões estão variando. Para o caso isotrópico, de 3,03, né? Entre 3,03 e menos 1,02, e nós estamos usando 33.730 nós. Eu vou fazer agora essa simetria de 1/4 para a gente ver que a gente chega em um resultado bem próximo, usando uma quantidade bem menor de nós. E agora, por último, vamos ver aquela parte da simetria, né? Para o caso do material isotrópico, a gente pode pegar só 1/4 da geometria. Então, eu vou duplicar essa aqui para usar como base. Agora, a gente vai fazer o seguinte: eu vou olhar aqui o mesmo esquema, só que eu vou refazer esse desenho. Então, eu vou pegar só 1/4 aqui da geometria, essa parte de cima da direita. Então, eu posso só pegar aqui duas linhas, começando aqui na origem. Uma vai ser aqui na vertical, né? A outra vai ser começando na origem também, só que vai ser aqui na horizontal. E aí nós vamos fazer o seguinte: usar essas opções dele aqui para botar coincidente. Então, primeiro vai ser esse ponto, vai ser coincidente com essa aresta. E o outro, eu vou pegar aqui esse ponto, coincidente aqui com essa outra aresta. Então, uma vez que a gente tenha feito isso, a gente pode agora cortar esse pedaço todo aqui de fora. E aí, para isso, a gente vem aqui no Modify e pode usar esse trim. Então, a gente pode ir cortando aqui, tá vendo? Quando a gente clica em cima da aresta, ele some. Isso vai facilitar bastante para a gente. Já cortamos todas as outras, agora só falta cortar aqui dentro do círculo, dentro do forno. E pronto, esses dois. Então, ficou só essa parte aqui de cima. Se a gente voltar para cá e mandar ele gerar, então, ó, pronto. Já pegou só essa parte de cima. E a separação que estava antes desse face split pode manter. A gente vai usar para fazer a nossa malha. Agora vamos lá para o nosso modelo. Né? Agora já abriu aqui, né, o nosso modelo. Voltar para cá e aí a gente só precisa redefinir o que a gente fez antes da malha. Então, tá vendo? Ele fica com uma interrogação aqui que tem indicando que tem algum erro. Então, vamos olhar aqui. Essa divisão radial, agora a gente não vai usar, a gente está pegando só 1/4, né? A gente não vai usar mais 120 divisões, como nós usamos. Então, nós vamos pegar aqui só 30 divisões. Aqui, agora vão ser 15 divisões, né? Esse outro aqui a gente pode manter 10. Essa face aqui agora, que deu, tá indicando aqui, né, como se o que seria esse outro radial, a gente pode aqui suspender ela enquanto isso. Vamos ver aqui na largura total, que antes era 50, a gente vai colocar 25. Vamos conferir aqui o que estava faltando. Esse aqui era... Desculpa, eu coloquei aqui, mas está errado. Esse aqui é o que seria essa parte aqui de cima. Né? Isso. Que agora vão ser 15 divisões. Agora aqui, repara que ele não faz mais aquele esquema de 50 divisões, né? Como a gente tinha colocado, 50. Acho que eram 50 divisões, né? Então, a gente tem que pegar e editar ele aqui. Eu vou mandar só gerar a malha assim para a gente ver como que vai ficar. Pronto, então ficou uma malha que está
refinada aqui, né? Está bem refinada aqui próximo do furo, mas ainda não está do jeito que a gente tinha feito antes. Então vamos tentar deixar ela mais parecida. Repara que ele está indicando esse erro aqui. Então o que a gente pode fazer primeiro é o seguinte: colocar também o número de divisões que nós queremos aqui. Que antes eram 50 divisões, eu vou colocar 50 também, para ficar igual. Vou mandar gerar a nossa malha. Pronto, agora já está bem mais dividido aqui. E aí vamos ajeitar então, aqui ele está dando esse erro. E aí para a gente consertar isso, a gente tem que definir aqui o que seria esse side, corner ou end. E aí para isso vocês podem procurar no help do ONSYS, né, tem aqui, e clicar aqui, ele vai redirecionar vocês para essa página aqui. E aí se vocês procurarem lá, tá descrito um pouco melhor aqui, né? Na parte do Mesh, então isso aqui é dentro desse help online deles, né? Esse Local Mesh Controls, Face Meshing, Understand Advanced Mapped Face Meshing, e aqui nessa parte para selecionar as faces e os vértices, vocês podem depois dar uma lida com calma, mas essa figura aqui ilustra bem para a gente o que ele quer dizer. Então, por exemplo, aqui, o que ele chama desse end, por exemplo, esse vértice aqui, tá vendo? Que ele só tem um elemento dentro dessa parte que vai ser mapeado. Esse side tem dois elementos aqui no mesmo vértice, né? Esse corner tem três elementos aqui. Então, ele explica, mas isso já dá uma ideia boa para a gente. Então, vamos comparar isso com o nosso modelo lá. Se nós olharmos, isso aqui, esse aqui, é o que vai ser o nosso corner, vai ser o nosso side, e não tem nenhum aqui que tenha três, então os outros vão ser esse end. Vou selecionar aqui. Pronto, eu vou pedir para ele gerar de novo para ver como que vai ficar. Agora já está bem melhor, né? Já está bem mais parecido com o que a gente tinha feito antes. Só que aqui eu acho que eu exagerei o número de divisões, eu acho que não eram... Esse último aqui, né? Eu acho que não eram 50 divisões que estavam lá. Eu acho que talvez fossem 30 divisões, não sei. Vou colocar 30 aqui, e aí depois qualquer coisa a gente volta para 50. Pronto. Então esse pedaço aqui já está razoável, né? Com o que a gente queria. Só que esses outros aqui ainda não... Os elementos ainda estão um pouquinho tortos. Então a gente pode usar o seguinte aqui. A gente pode inserir aqui um método. Eu vou selecionar esse corpo todo. E a gente pode, então, definir aqui o que seria esse multizone. Então, eu vou colocar aqui... Desculpa, eu cliquei ali sem querer. Então, eu vou colocar aqui tudo como se fosse... Já estava quadrático lá, né? Vou colocar aqui também. Esse aqui eu posso deixar para o programa. E aqui eu quero colocar tudo quadrático. Vamos pedir para gerar a nossa malha e ver como que ele vai ficar. Ela vai ficar. Pronto. Então agora nossa malha já está bem mais uniforme, né? E deve dar um resultado próximo do que a gente tinha visto antes. E repare que antes a gente estava usando 33.730 elementos, agora nós estamos usando 5.755. Então também é uma malha boa, né? Vamos agora aplicar o nosso... é uma malha boa, assim, né? Tão refinada quanto a outra. Só que agora a gente tem um quarto só da geometria e a gente está usando bem menos elementos. Então, vamos agora aplicar o que seriam essas nossas condições de simetria. Então, a pressão continua sendo aplicada ali daquela forma, e aí se isso aqui é simétrico, a gente pode falar que essa face aqui, essas arestas aqui, né, não tem deslocamento em X, porque ela é simétrica, né? Então a gente pode usar essa condição de simetria sem nenhum problema. Da mesma forma que essas aqui de baixo
não vão ter deslocamentos em Y. Pronto, e agora a gente pode pedir para rodar, só essa alteração simples. Ele vai rodar mais rápido do que no caso anterior, né? Tem bem menos nós. Pronto, e comparando aqui, o nosso resultado é igual, né? Lógico, sempre tem um errinho numérico. Nós estávamos dando 3.003, agora está 3.002, antes era menos 1.002, agora menos 1.003. Então, os resultados estão coincidindo. E com isso a gente a gente pode olhar aqui a tensão equivalente de Mies e tudo mais, e com isso a gente tem a gente tem uma diminuição do custo computacional bem considerável, né? Certo? Então, o principal dessa última parte era mostrar isso, que a gente pode usar essa parte de simetria, depende do carregamento e da geometria, né? Mas sempre que a gente puder, é bem conveniente para a gente fazer uso desse recurso. Então, pessoal, era isso que tinha para a gente ver nessa aula, né? O ponto principal é essa parte de malha, né? A importância da malha que a gente usa, tentar subdividir essas faces ou o corpo em outras partes menores, onde a gente pode definir essa malha, assim, que acaba ficando um pouco melhor, né? Um pouco mais estruturada, e com isso a gente consegue ter uma melhor convergência da nossa solução. E lembrando, mais uma vez, que é sempre fundamental fazer essa análise de convergência da malha antes de usar o nosso resultado, né, para ter certeza que nós chegamos a um resultado confiável. Então, acho que era isso. Obrigado.